Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo dos 3 meses da Duda e como que foi os dias dela no hospital. Então vamos lá. Antes de eu começar, eu queria dizer pra vocês que é muito difícil pra mim falar sobre esse vídeo, falar sobre esse assunto do vídeo, porque foram 3 meses que eu... Ela tá aqui, deixa eu colocar a chupeta dela que caiu. Foram 3 meses, assim, de tortura, realmente tortura. Eu acho que eu nunca tinha passado por esse período de tortura por tão pouco tempo. Foram 3 meses que pra mim foram a eternidade de uma vida, em que em pouco tempo eu perdi minha filha, tive minha filha, perdi e tive de novo. Então é uma coisa muito complexa, né? Deus transformou a minha vida, mostrou pra mim que há solução, que há resultado sim quando a gente tem fé, porque quando você tá numa situação assim, que nem a minha, a única coisa que você vê é a fé, você quer se agarrar na fé só, não tem outra coisa, né? Nem os médicos te falando coisas que podem acontecer, o que não pode, você não consegue não ter fé, você não consegue. Tem momentos que você pensa em desistir, é claro, quando você passa assim por 1 mês, 2 meses, 3 meses e você não vê que chega logo o fim, você pensa em desistir. Então vamos lá. A má formação da Maria, para quem não conhece, se chama mielomeningocele. Eu vou começar por ela para vocês poderem entender. A mielomeningocele é uma má formação da coluna, que é a coluna exposta, que também tem gente que chama de espinha bilífida. Com essa má formação, o nenê pode não andar, né? Pode ter alguma má formação no quadril que faça com que o nenê não ande e prejudique o andar dele. Pode nascer com os pés tortos, enfim. E pode também não, agride sim o cérebro do nenê, né? Porque a espinha, ela é um órgão, eu vou falar um órgão, não sei dizer, explicar exatamente, que é ligado sim ao seu cérebro. Que pode também causar a hidrocefalia, que é o acúmulo de água que faz com que a cabeça do nenê enche e precisa usar a válvula para drenar essa água. O que é drenar? O que é essa válvula? É colocar um cano, né, por dentro da cabecinha do nenê, que vai até o estômago, que faça com que essa água acumulada vá parar no estômago e saia pelo xixi. Enfim, pelo menos foi assim que o médico me explicou e é assim que eu vou explicar pra vocês, né? Não sei como o médico explicou pra cada mãe, né, que tem essa malformação, e foi assim que o médico me explicou. Que mais? Então, a Duda, ela tem essa mielomeningocele, mas ela não desenvolveu a hidrocefalia. Tanto que ela veio pra casa, sem a válvula, sem nada, né? Tudo normalzinho, não tem acúmulo de água. É sim. Então, deixa eu ver quando ela fica caindo, ela fica brava. Aí, o que aconteceu? Por que a Duda ficou tantos meses então no hospital se ela não desenvolveu hidrocefalia? Nada. Ela teve infecção. E isso é a pior parte. Nem a mielomeningocele é tão pior quanto a infecção. Ela teve meningite, né? Depois de 15 dias ela ficou super bem, mamava, era bem disposta, adorava dar risada e brincar, igual uma menina normal quando não nasce, né? Mexia bem as pernas, era esfomeada, até hoje ela é. Mas teve um período da vida dela que ela não foi assim, né? Um dia eu cheguei no hospital, ela não quis mamar. Quando ela via meu peito, ela colocava a mão, ela não sabia o que ela fazia pra ir até ele, de tanta fome, de tanta vontade de mamar. E um dia eu cheguei, ela não foi assim. Ela não quis mamar, eu colocava o peito na boca dela, ela não sugava. Ela tava estranha, ela tava super quente. Ela tava super quente, né? Fala oi, filha. Fala oi, padrinha. Ela tá chorando, ela tá com sono. A gente tava fazendo exercício aí. Pronto, mamãe. Aí ela pegou essa infecção, a meningite, né? A médica veio, tirou a temperatura dela, ela tava com 39 graus. Então foi preocupante. Eu saí de lá com o coração na mão, porque eu ainda não sabia, porque fizeram os exames de sangue, os exames de sangue só ia sair à noite. E eu não podia ficar até a noite com ela, eu só podia ficar até as 7 horas, que é o horário, das 7 às 7.
Aí fui pra casa, nervosa já, pensando em todas as possibilidades, mas nunca uma infecção tão grave quanto essa que deu nela. Aí a gente foi pra casa, né, e se perguntando, por que, né, um dia bem, outro dia você vai, o seu filho não tá bem, o que tá acontecendo? Então eu orei bastante, pedi a Deus que não fosse nada, que livrasse todo o mal dela. E aí quando eu cheguei no outro dia no hospital, a médica falou pra mim que era meningite, que ela tinha. E que o tratamento vai de 4 a 8 semanas. Tudo bem, a gente estava preocupado com o tempo de dias que a gente ia ficar. A gente estava feliz porque tinha um tratamento para ela. Aí tudo bem, ela foi entubada, a gente chegou lá, estava na incubadora, com entubada, cheia de fio, que ela não estava até um dia antes. Ela estava no bercinho, no comum, normal, sem nenhum fio, sem nada. Já me preocupei. Aí quando eu vi ela toda entubada, assim, indefesa, sabe? Me cortou o coração, porque eu pensei que eu ia ver minha filha passando por isso, né? Nem quando ela fez a cirurgia da coluna, ela não passou por isso, ela não foi entubada, nada. Aí, tudo bem. Aí, um belo dia a gente, tava melhor, tava mais estável, né? A enfermeira falou assim, a gente queria carregar ela, porque já podia, já fazia um tempo, acho que fazia uns 10 dias que eu não carregava ela. Só ficava passando a mão pela incubadora, mas não podia pegar ela. Aí a enfermeira veio, pôs ela no meu colo, ela ficou normalzinha, tudo bem. Eu fazendo carinho, aquele monte de fio, né? A sonda de leite, tudo. E nesses dias que ela ficou entubada sem mamar no peito, eu só tirando leite pra dar mamar pra ela, na mão. Você tinha que tirar o leite na mão, um sofrimento. Em outro vídeo eu explico pra vocês essa parte de tirar o leite na mão, lá no hospital. E aí o que aconteceu foi que quando o Thiago pegou ela, meu marido, depois no colo, ela ficou branca. Parecia que ela não estava respirando e ela estava tendo uma parada respiratória. Aquilo desceu pra mim, sei lá, como um veneno, como se estivesse me matando aos poucos, como se eu não estivesse vendo, enxergando aquilo ou acreditando que aquilo estaria acontecendo com a minha filha. Então eu saí de lá tremendo, nervosa, né? Entraram aqueles monte de médicos pra ver o que estava acontecendo com ela. Aí estabilizou, colocaram ela na incubadora, estabilizou e ela foi voltando. Então foi um susto, eu fiquei super assustada. Aí, passou-se um tempo, a Duda começou a se estabilizar, né? E a médica falou pra mim que ia ter que aumentar a dose um pouco do remédio, porque dos antibióticos, porque não tava resolvendo, não tava diminuindo as plaquetas de infecção da Duda. Aí tudo bem, aumentou um pouco a dose. Aí ela teve outra parada respiratória de madrugada. A gente não tava, a médica chegou e falou, a Duda teve outra parada respiratória. Mas agora ela já tá bem, já tá melhor. Eu tinha tido convulsão durante a noite. E aí eu fiquei com ela no dia, a tarde toda, e ela branca, branca, que nem um papel, naquela incubadora. Você não sabia o que era ela, porque o pano da incubadora era branco e ela tava branca. Aí tudo bem, fiquei com ela ali, segurando a mão dela, pedindo a Deus, orando muito. Quando veio o braço dela começou a tremer, e a perna também. Só um lado do corpo tremia, tremia, tremia. Aí eu chamei a enfermeira, falei, isso não é normal, ela tá tremendo muito. O que tá acontecendo? Aí chamaram a médica e a médica disse que ela tava tendo convulsão. Aí tá, sofri, chorei aquele dia de novo, meu rosto vivia inchado, só que saía lágrima no meu olho, eu não tinha motivo pra dar risada, não conseguia fazer nada. E o Thiago sempre ia comigo, sempre me acompanhando. Ele pediu a firma mandou ele embora, ele pediu pra ser mandado embora pra ficar comigo em São Paulo, ficar com ela. Aí, tudo bem, aí ficou uns belos dias assim, a Duda entubada, 17 dias. A intubação prejudicou a sugação dela, ela não tinha mais força pra sugar que nem antes o peito. Tanto por isso que ela não mama no meu peito, ela não tem. Toda mãe sabe que o bebê precisa de uma força pra sugar o peito. E ela não tinha essa força. Ela só conseguia sugar a mamadeira, então ela ficou só na mamadeira no peito. Mas não, eu fiquei muito triste, né? Porque eu queria muito que ela mamasse no peito. Eu vivia tirando leite pro leite não secar. Eu vivia tirando leite pra dar pra ela. Eu falava, não, quando ela sair ela vai mamar, então eu tenho que me esforçar. Eu me esforçava porque eu tinha que tirar o leite na mão, apertar o peito pra sair o leite. Todo dia não tinha bombinha lá no hospital, você não pode usar bombinha.
Então você tinha que ficar lá apertando, apertando, apertando o bico, doía, suas costas doía, porque você não tinha uma posição pra tirar o leite. Não, mas eu queria, não, eu vou me esforçar, porque eu quero que a minha filha mame no meu peito. Então para isso eu tenho que tirar o leite pra não secar. Aí tudo bem. Aí ela veio porque lá são várias UTI, né? Tem a UTI grave, a UTI média, a UTI de alto risco e tem a de grave risco. A Duda saiu do grave risco e veio pro alto risco, que é um pouquinho melhor que o grave. Aí cheguei num belo dia lá, a médica pegou e falou pra mim assim que a Duda tinha uma lesãozinha minúscula no cérebro, que ela não poderia, que mais pra frente talvez ela não poderia falar. Mais um baque, né? Nossa, sua filha não vai falar, no começo sua filha não vai andar. Então, tudo se juntava, parecia que nada ia dar certo. Tudo tava indo por um caminho que não tinha volta. Parecia que eu nunca ia sair dali com uma boa notícia. Sempre com uma má notícia, sempre, sempre. Aí outro dia eu cheguei, a Duda no alto risco ainda, já tinha saído da incubadora, estava num berço. O médico chegou e falou pra mim que estavam formando abscessos. O neurocirurgião falou que estavam formando abscessos de infecção na cabeça da Duda. O que são esses abscessos? São umas bolas tipo bexiga que ficam assim locadas na cabeça com água, né? Com a aguinha da cabecinha, e essas aguinhas estavam com infecção. E o remédio não chegava lá. Né? Tinha que ser feita uma cirurgia para estourar essas bolas para que o remédio chegasse lá. Senão a Duda nunca ia ter um quadro bom. Aí fizeram essa cirurgia, furaram o mais de abscessos que podiam, né? E o neuro falou pra mim que o resto dos abscessos que tinham ficado iam se dissolver sozinho com o remédio. Tudo bem. Aí passou uns 2 dias, ele falou que ia ter que colocar a válvula, né, pra fora. A DVE, pra poder tirar essa água infeccionada para ajudar o antibiótico a trabalhar melhor. Tudo bem, a gente assinou mais uma vez a autorização para fazer uma nova cirurgia na Duda e colocar a DVE para fora. Aí colocou a DVE desse lado e aí tudo bem. Foi fluindo, ela foi tomando remédio na veia e a DVE tirando essa água infeccionada. Tanto que a aguinha da nossa cabeça é transparente, a da Duda saía preta, amarelada. Às vezes preta, às vezes amarelada, por conta da infecção. Aí um dia, mais um belo dia, cheguei lá, o médico falou, ó, essa DVE que a gente colocou tá causando pode causar uma infecção mais pra frente na Duda. Então a gente quer tirar e colocar uma outra mais limpa, né, do outro lado. Aí lá foi a gente assinar um novo papel para fazer uma nova cirurgia pra colocar essa DVE aí, trocar essa DVE. Tudo bem, trocou. Aí, com todas essas, já foram 3 cirurgias na cabeça da Duda. Aí o doutor pegou e falou pra gente que não tava adiantando nada que eles estavam fazendo. Que o remédio na veia não tava dando certo, que essa válvula que eles colocaram não tava dando certo, que ia precisar colocar um antibiótico dentro da cabeça da Duda. Porque senão a gente não... E se esse tratamento não desse certo, não ia ter outro tratamento para curar essa meningite da Maria, né? Tudo bem, a gente assinou um novo documento para que eles pudessem colocar o remédio na cabeça da Duda. A gente não queria, porque é muito perigoso. O médico falou que é muito perigoso você colocar remédio lá dentro, né? Pode acontecer novas novas intercorrências, pode ser que aconteçam outros eventos que façam que a Duda perca alguma coisa mais pra frente. Mas não tinha outro jeito, a gente ia deixar a Duda lá no hospital sem ter um tratamento pra ela. Então, filha, Aí a gente pegou e assinou mais um documento pra colocar esse remédio na cabeça e foi colocando. Eu não sei ao certo quantos dias ela ficou tomando remédio na cabeça, mas não foram muitos, não foi um mês, não. Foi bem pouco, acho que uns 15 dias. Aí o médico chegou pra gente e falou que era melhor parar, pra não piorar mais. Mas já tinha dado uma melhorada no quadro da Duda. Aí ele falou que tinha mais um abscesso da nuca, que precisaria ser furado esse abscesso pra poder o remédio fluir melhor. Aí fez uma nova cirurgia na nuca da Duda, né, e furou esse abscesso e continuou. Aí, nesse meio desse tempo, a Duda teve outra parada respiratória. O Thiago até não tinha ainda pedido
pra ser mandado embora. Ele tinha voltado a trabalhar pra ver se ele ia conseguir voltar a trabalhar, né, filha? Né, mamãe? Né, meu amor? E aí eu tava sozinha, era um sábado. E aí eu acordei, tipo, falei, vou cedo hoje, né? Porque eu sempre ia 10 horas, por aí, pra ver ela. Nesse dia eu fui 8 horas da manhã. Era umas 7 horas, acho que eu cheguei lá no hospital. A Duda não estava, né, na verdade, no quarto, né, no alto risco. Eu cheguei lá e tem uma porta, assim, transparente, né? E sempre quando eu chego, a primeira coisa que eu faço é olhar ela pra ver se tá tudo bem. E depois eu vou lá no meio do corredor lavar a mão e pôr a roupa pra poder entrar e ficar com ela. Quando eu olho lá dentro, ela não tava no quarto. Quando um bebê não tá, ou ele morreu ou ele foi trocado de quarto. Então o que se passa na sua cabeça? Seu filho morreu. Porque você chega lá, a coleguinha dela já não tá ali. O que aconteceu? Morreu. Então você fala assim, meu Deus. Eu fiquei assim meio desolada, eu fiquei meio tempo parada, assim, refletindo, saindo lágrima do meu rosto. E aí veio uma enfermeira e falou pra mim, não, a Duda tá lá no alto risco. Aí eu saí correndo, eu não vi nada na minha frente, eu lavei a mão, coloquei a roupa, eu não sei nem como que eu fiz aquilo, acho que foi um mecanismo do meu cérebro, né, fazer isso. Aí eu cheguei lá, a Duda tava na cama, né, no bercinho, todinha preta, né, com a veia preta, assim. E aí a médica pegou e falou assim pra mim, ó, a Duda teve uma parada respiratória, ela parou por 7 segundos, sem respirar, sem nada, entendeu? E a gente conseguiu ressuscitar ela, conseguiu fazer ela voltar. Então, nossa, minha perna ficou bamba. Eu segurei assim no berço, porque se eu não tivesse aquele berço da Duda, eu tinha caído, né? Eu falei, eu não conseguia pensar. Naquele momento, o que veio na minha cabeça foi que Deus tinha me abandonado. Por que fazer isso com a minha filha? Por que fazer todo esse sofrimento com ela? Então a médica falou pra mim sair, porque eu tava muito, sei lá, não conseguia. Acho que naquele momento eu não tava pensando, raciocinando direito. Não sei o que vinha na minha mente, acho que até hoje eu não me recordo o que aconteceu naquele momento, porque foi um branco. Aí eu cheguei, aí me levaram lá pra fora, né, na salinha de espera, onde os pais esperam, né. Eu fiquei lá assim, eu falava assim pra segurança, não, Deus, Deus tá Deus não quer ver minha felicidade, Deus não quer ver eu com a minha filha, Deus não permite que eu fique com ela, com a minha família, Deus vai tirar ela de mim. Porque 3 paradas respiratórias, né? E eu não tinha ainda entendido que Deus tinha devolvido a minha filha, tinha deixado ela permanecer comigo, porque ela não tinha ido. Aí tudo bem, fiz passei por tudo isso, esse nervoso. Aí liguei pro Thiago, desci lá no hall. Primeiro eu liguei pra minha mãe veio, ficou um pouco comigo. Depois eu liguei pro meu marido, falei que eu não tava aguentando ficar sozinha, que era muito tormento. Aí ele falou que ia vir ficar comigo. Aí, liguei pra minha sogra ficou conversando comigo até o Thiago chegar. Porque o Thiago tava em Bragança e eu tava em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Dá umas 2 horas no meio de carro pra chegar lá em São Paulo. Aí a minha sogra ficou conversando comigo por telefone um tempão. Depois eu me sequei, lavei o rosto, lavei as mãos, não tava conseguindo comer, não tava conseguindo respirar direito, não vinha ar pra mim. Então eu pensava que aquele momento ia ser a minha destruição. Então eu tentei ser mais forte. Eu conversei com Deus, eu senti um particular com Ele e pedi para que Ele me desse força naquele momento, que se Ele estava comigo naquele momento, Ele me desse força para continuar com a Duda. E foi o que Ele fez. Eu consegui subir lá, ficar com ela, peguei na mão dela, fiquei um tempo assim olhando pra ela. Ela já tava voltando a cor, né? Porque ela tava pretinha, mas ela já tava conseguindo voltar a cor dela normal. Né, filha? Né, mamãe? E aí eu pude ver minha filha. Foi um momento difícil, mas passamos por isso. Aí aconteceu essas coisas, a cirurgia aqui pra tirar o abscesso da cabecinha, né? E aí eu cheguei um dia, ela tava sem a válvula, tiraram a válvula dela, e eu chorei, eu tremia, sei lá o que me deu naquela hora. Acho que 2 meses você vendo a sua filha com aquele cano, você não poder pegar ela direito, não poder tocar ela, com medo daquele cano sair, ter que fazer nova cirurgia pra colocar a válvula de novo. Me veio aquela sensação de alívio, de ai,
de liberdade, deu uma sensação de liberdade pra mim. Então eu tremia, eu chorava. E as enfermeiras, não é pra você chorar, é um motivo de alegria, sua filha tá bem, tá reagindo bem. Então pra mim foi aquele momento de alívio, né? Não, Deus tá dando a minha filha, Deus tá libertando ela, né? Então foi assim que eu consegui me sentir feliz, né, filha? Né, mamãe? Com ela, né? Que Deus estava me devolvendo, estava vendo que a minha oração, o meu particular com Deus estava dando certo. Tanto que Deus devolveu ela pra mim, tirou aquela válvula dela, né? Né, meu amor? Fala aí pras meninas. O que você tá olhando? E fiquei muito feliz nesse momento, né? Aí, depois um dia eu cheguei, o neuro falou assim pra mim, ó, a gente vai estar suspendendo os antibióticos pela veia, porque ela ficou 2 meses tomando antibiótico pela veia. E falou que não tinha mais cirurgia, não tinha mais nada que pudesse fazer, ela estava de alta. Ele falou que a hidrocefalia dela não desenvolveu, não precisava colocar válvula nem pra dentro, nem pra fora, nem pra lugar nenhum. E que por parte deles ela podia ir pra casa e tomar os remédios na casa. Aí veio a parte dos pediatras, porque lá você tem que ter a alta dos pediatras, da fono, da físio, de tudo. Aí os pediatras não queriam liberar a Duda, queriam que a Duda ficasse mais tempo no hospital tomando antibiótico. Aí a gente conversou com a chefe, a doutora Vera falou assim, não, a gente vai liberar a Duda, porque ela passou todo esse tempo, todo esse trauma, agora ela precisa de um pouco da família, de estar um pouco com os familiares dela, não sei o que, e falou isso pra gente, a gente ficou super feliz, né, filha? Né, meu amor? E o dia mais feliz, fora o dia que ela nasceu, foi dia 27 de maio. E eu nunca vou esquecer, nunca. Eu acordei numa terça-feira, dia 27 de maio, 10 horas. A gente não foi muito cedo porque a alta só sai às 4 horas. E se a gente fosse muito cedo, a gente ia ficar lá até 4 horas esperando, né? E um dia antes de ela sair, eu corri atrás para marcar as consultas que ela tinha, buscar os remédios que ela tinha, porque eu não podia levar ela para casa sem ter os remédios. Então eu corri atrás de buscar os remédios, que ela toma o carbamazepina, o Fermumbabital. O carbamazepina e o Fermumbabital são anticonvulsivos. E o Bactrim que ela tomava era um antibiótico. E o polivitamínico que ela toma também, só que é vitamina, né? Então, aí eu fui atrás desses remédios, que ela não podia ficar sem os remédios, né, meu amor? Você tá dando risada aí? E aí eu fui atrás desses remédios pra ela. E eu nunca vou me esquecer. Eu cheguei lá, eu nem fiquei direito com ela, porque eu tava toda na correria de assinar os documentos pra alta dela. E a médica, a enfermeira tinha que me explicar como que dava os remédios, as quantias. Então eu cheguei lá, era 1 hora, eu almocei com a família do meu marido, a gente comemorou, a gente orou, agradeceu a Deus pra ela estar vindo pra casa. Então a gente foi pro hospital, cheguei lá 1 hora, deu tempo de eu assinar os documentos, preparei as coisas dela, né? Ela nem saiu com a roupinha que eu tinha preparado pra ela, porque ela já tava super grande, né? Aí eu tinha ido no Brás um dia antes comprar roupa pra ela, saí na maternidade, comprei um macacão rosa, com esse cobertor aqui, que eu até mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês não saberem qual que é. Uma touquinha linda. Tava muito frio nesse dia, tava chovendo pra caramba. E meu sogro foi buscar a gente de carro, né, filha? Né, mamãe? E foi uma festa, ela chegou em casa, ela viu a avó dela, né, a bisavó, que é a avó do meu marido. Viu o vô, viu a avó, viu todo mundo queria abraçar, beijar, agarrar ela. E naquele momento, naquele dia, no dia 27, a gente ainda pegou um transitinho assim na Dutra lá pra chegar na casa do pai dele. Mas foi o dia mais maravilhoso de toda a minha vida. E eu pude passar a noite inteira. Impressionante que a gente dormiu num colchão assim na casa do meu sogro, né? E ela dormiu do meu lado e o Thiago atrás de mim. E eu não dormi essa noite. Eu fiquei a noite inteira acordada olhando ela. E eu falava, não acredito, me belisque, eu não tô acreditando que a minha filha tá aqui. E nos momentos poucos que eu cochilei, eu acordava assustada, assim, eu falava, mexia nela, eu colocava assim o ouvido pertinho, só pra saber se ela tava respirando. E eu acho que foi assim por uma semana. Eu não acreditava, eu acordava, que aqui em casa o berço dela é do lado da minha cama, e eu acordava e ficava vendo assim se ela tava ali no berço, se ela tava respirando. E quando ela chorava de madrugada era a minha felicidade,
porque eu sabia que ela estava bem, que ela estava viva. E esses foram os 3 meses da Duda, os 3 meses difíceis, os 3 meses de vida, de vitória que Deus concedeu pra gente, pra minha família. E a gente tá muito feliz. Né, filha? Né, minha mamãezinha? Né, Duda? Né, meu amor? Fala, eu sou a princesa da minha mamãe. Eu sou a guerreirinha. E ela é meu amor, ela é meu tesouro. E aí veio os momentos difíceis, né? Os 4 meses pra ela se adaptar a nós e a gente se adaptar a ela. Mas eu vou contar isso no vídeo de 4 meses dela. E eu tenho assim que agradecer a todo mundo do Hospital das Clínicas, mas primeiramente a Deus por ter me dado força no momento que eu mais precisei, em que Ele falou no meu ouvido: vai dar tudo certo, você vai sair daqui do berçário com a sua filha no colo. Porque eu achava que nunca ia chegar essa hora, que eu nunca ia sair com a minha filha no colo. E chegou a minha hora. Todo mundo saiu com os filhos e eu ficava lá, falando: quando vai ser minha vez, quando vai ser minha vez. E quando chegou a minha vez, foi o melhor dia da minha vida. Né, filha? E agradecer muito, muito a Deus pela vida dela, por estar protegendo ela nesses momentos, capacitando a gente pra gente conseguir, porque aqui fora é outra guerra, é outro tipo de luta que ela vai ter que passar e a gente vai estar junto com ela agora, né? E sempre. Agradecer a todo mundo, aos enfermeiros que tiveram paciência comigo, com meu marido nos momentos de explosão, nos momentos de choro também. Agradecer aos médicos, em especial a doutora Jaqueline, a doutora Cris, que foram umas médicas maravilhosas, sensacionais, não tenho o que dizer delas. Da doutora Vera também, da doutora Vera que autorizou a gente levar a Duda pra casa, e da doutora Lilian, que agora a Duda passa na doutora Lilian, a doutora Lilian vê todo dia a Duda. Né, filha? Né, mamãe? Né, Duda? E também aos enfermeiros, aos faxineiros, que a gente teve amizade. E também as seguranças que me deu um apoio quando eu tava triste. Né, meu amor? E assim foram os nossos meses, nossas torturas lá no Hospital das Clínicas. Mas eu não tenho que reclamar, foi muito bom. E a Duda foi cuidada no melhor hospital e está sendo acompanhada no melhor hospital do país. Então, muito bem, né, filha? Feliz, né? Dá beijo. Faz tchau pras meninas. Fala como você é linda. Fala. Eu sou linda, gente. Eu tava fazendo exercício. Manda beijo, manda beijinho. Então, tchau, meninas. Até o próximo vídeo.